Se alguma vez você já tentou emagrecer, provavelmente você já ouviu aquele velho conselho: coma menos e se exercite mais. Porém, eu vou te contar um segredo. Essa é a forma menos eficiente para se conseguir emagrecer de uma forma rápida e duradoura. E se você quer saber qual é a melhor forma para poder emagrecer de uma forma rápida, eficaz e que dure com o tempo, você emagreça e não volte a engordar, relaxe, respire fundo, abra a sua mente que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição, hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é o método mais eficaz para emagrecer de uma forma rápida e duradoura, que se sustente com o tempo. Mas só te lembrando que você já pode ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque aí você já vai ficar ligado sempre que saírem vídeos novos. E também isso me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. A receita padrão para a perda de peso é coma menos e se exercite mais. E parece perfeitamente razoável. Mas por que é que isso não funciona? Talvez porque as pessoas que querem emagrecer não estejam seguindo esse conselho. A mente está disposta a fazer isso, mas a carne é fraca. Porém, existem várias pessoas que seguem rigorosamente esse conselho de comer menos e se exercitar mais, e mesmo assim não conseguem muito resultado, e às vezes nenhum resultado. E isso sugere que a recomendação convencional está simplesmente errada. E dada essa epidemia de obesidade no nosso mundo moderno de hoje, eu creio que esse cenário é o mais provável possível. Quais são as chances de todas as pessoas não estarem seguindo essa recomendação? Eu acredito que realmente a recomendação em si esteja errada e por isso a maior parte das pessoas não consegue emagrecer de uma forma eficaz e daí vem essa epidemia de obesidade e pessoas com sobrepeso. E nós temos que começar aqui pelo ponto mais importante. Nós temos que nos perguntar quais são as causas do nosso corpo acumular gordura em excesso. E a maioria nem se pergunta, nem se questiona sobre isso, porque a maioria pensa que já sabe a resposta. Acredita que é tudo uma questão de calorias. Calorias que você está consumindo versus calorias que você está gastando. Uma caloria é uma unidade de energia alimentar utilizada pelo organismo para várias funções corporais, como a respiração, a estruturação de músculos e ossos, o bombeamento de sangue e outras tarefas metabólicas. E uma parte dessa energia alimentar acaba armazenada como gordura. Então, nesse ponto, o consumo de calorias vai ser a energia alimentar ingerida. E o gasto de calorias vai ser a energia gasta pelo nosso corpo para desempenhar várias funções metabólicas. E de acordo com essa ideia, com essa lógica, quando o nosso consumo de calorias ultrapassa a nossa queima de calorias, nós vamos engordar, vamos acumular mais gordura. E daí parte a ideia de que nós engordamos porque comemos demais ou nos exercitamos de menos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Comer muitas calorias é o que muitas pessoas acreditam que vai fazê-las ganhar peso. E essas verdades, entre aspas, são tão evidentes que nós nem sequer nos questionamos se elas realmente são verdadeiras. Mas será se realmente são? O excesso de caloria que nós consumimos pode realmente ser a causa imediata do ganho de peso, mas não é a causa última. E qual a diferença de causa imediata e causa última? A causa imediata, como o nome já diz, é o que vai causar imediatamente o ganho de peso.
Mas a causa última é o que começou a desenvolver esse ganho de peso no começo de tudo. É ali que se originou o problema. Vamos pensar aqui no alcoolismo. O que causa o alcoolismo? A causa imediata do alcoolismo é beber muito álcool, o que com certeza é verdade, mas não nos é muito útil. E o tratamento recomendado para a causa imediata, que seria parar de beber muito álcool, não ajuda em nada. E a questão crucial aqui, aquela que realmente nos interessa, é nós nos perguntarmos qual é a principal causa. Por que o alcoolismo ocorre? A causa última inclui algum histórico familiar de alcoolismo, excesso de estresse em casa, uma personalidade propensa ao vício. Aí sim nós vamos ter a doença de verdade. E o tratamento tem que ser direcionado não à causa imediata, mas à causa última. Quando nós entendemos a causa última, o tratamento fica mais eficaz. Como nesse caso, o ideal a se sugerir seria uma rede de reabilitação para esse alcoólatra e também um apoio social. Eu vou dar mais um exemplo aqui para tentar deixar um pouco mais claro. Vamos nos perguntar por que um avião cai. A causa imediata é porque não houve uma elevação suficiente para superar a gravidade. E isso com certeza vai estar certo, porém não é nada útil. A causa última pode ser um erro humano ou falha mecânica ou até problemas climáticos. Quando nós entendemos a causa final, isso nos leva a ter soluções mais eficazes, como nesse caso do avião, ter um treinamento melhor para os pilotos ou até mesmo realizar manutenções mais frequentes no próprio avião. Se nesse caso o conselho que fosse dado para diminuir as quedas de aviões fosse você aumentar a elevação para superar a gravidade, ou seja, ter asas maiores ou um avião com um motor mais potente, isso não iria diminuir o número de quedas de aeronaves. E essa lógica se aplica a tudo. Por exemplo, por que o barco afunda? A causa imediata é que a gravidade é mais forte do que a flutuabilidade. A solução: reduza a ação da gravidade, deixando o barco mais leve. A causa última: há um grande buraco no casco do barco. Solução: tampe o buraco. Em todos esses casos, a solução para a causa imediata do problema não é nem significativa e nem duradoura. Por outro lado, a solução para a causa última é muito mais eficaz e eficiente. E o mesmo se aplica aqui ao motivo de nós estarmos engordando. Vamos nos perguntar: o que causa o ganho de peso? A causa imediata seria você consumir mais calorias do que você queima. Então, em vez de procurar a causa última, as pessoas focam na causa imediata e colocam que você engorda porque come demais, que seria a gula, ou porque se exercita de menos, que seria a preguiça, o sedentarismo. Porém, se nós pararmos para refletir um pouco, nós podemos ver que essa ideia não faz nenhum sentido. E um exemplo que eu posso dar aqui são justamente as crianças. Tanto meninas quanto meninos apresentam uma média de gordura corporal muito parecida antes da puberdade. E após a puberdade, as mulheres ficam com cerca de 50% a mais de gordura que os homens, mesmo os homens consumindo uma média de calorias maior que as mulheres. Mas por que isso acontece? Qual é a causa última? E isso não é uma escolha pessoal, não é uma falha de caráter. As mulheres não são mais gulosas e mais preguiçosas que os homens. As diferentes quantidades de hormônios no corpo tanto do homem como da mulher é que vai causar essa diferença e vai fazer com que as mulheres acumulem mais calorias como gordura e menos seja queimado como energia. A gravidez também induz um ganho significativo de peso. E qual é a causa última? Mais uma vez, as mudanças hormonais que ocorrem no corpo da mulher quando está grávida. A maioria dos profissionais da saúde, e principalmente nutricionistas, não entende a diferença de causa imediata e causa última. É por isso que eles continuam mandando a maioria da população diminuir a quantidade de calorias que eles estão comendo. E esse conselho sobre as calorias
nos coloca naquela velha ideia de coma menos e se exercite mais. Mas aí surge uma questão muito peculiar. Se nós já entendemos o porquê nós engordamos e nós já sabemos como tratar isso, por que é que nós continuamos engordando? Nós nem sempre fomos tão obcecados por calorias. Durante a maior parte da história da humanidade, a obesidade em si era uma coisa muito rara. Indivíduos nas sociedades tradicionais, alimentando-se de dietas tradicionais, raramente se tornavam obesos, mesmo em tempos de abundância de alimentos. À medida que as civilizações se desenvolveram, a obesidade começou a aparecer e foi aumentando cada vez mais. E especulando aqui sobre as causas disso começar a acontecer, muitos sugerem que os carboidratos refinados de açúcar e de amidos são os grandes responsáveis por isso. Jean Antelme Brillat-Savarin, considerado por alguns o pai da dieta com baixo teor de carboidratos, escreveu o influente livro A Fisiologia do Gosto, em 1825. E lá ele dizia: a segunda das principais causas da obesidade são as substâncias farináceas e amiláceas, das quais o homem faz os principais ingredientes de sua alimentação diária. Todos os animais que vivem de alimentos farináceos se tornam gordos, e o homem não é uma exceção a essa lei universal. Todos os alimentos que existem na face da Terra podem ser divididos em 3 grupos diferentes de macronutrientes, que seriam eles proteínas, carboidratos e gorduras. E a palavra macro, de macronutriente, vem de grande. Macro significa grande. E ele tem essa terminologia porque a maior parte da alimentação vai vir desses macronutrientes. E já os micronutrientes, e micro vem de pequeno, constituem uma porção bem pequena dos alimentos, que no caso seriam as vitaminas, vitamina A, B, C, D, E, K, entre outras, e também os minerais, que seriam ferro, cálcio, dentre outros. E os alimentos farináceos, amiláceos e açúcares são todos carboidratos, tipos de alimentos que vão te engordar diretamente. Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Em cada rede social eu te dou dicas diferentes de como emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, ganhando saúde no processo. Durante a maior parte do século XX, as dietas de baixa quantidade de carboidrato refinado eram consideradas o tratamento padrão para a obesidade, para nos fazer emagrecer. Na década de 1950, por exemplo, isso era uma recomendação bastante comum. E se você perguntasse aos seus avós, por exemplo, o que causava a obesidade, o que nos fazia engordar, eles não iriam falar nada sobre calorias. Eles iriam mandar você parar de comer açúcares e amiláceos para poder perder peso. O senso comum e a observação empírica serviram para confirmar essa verdade. Nós não precisávamos de especialistas em nutrição ou diretrizes governamentais para nos indicar nada. O grande problema é que para você fazer uma dieta baixa em carboidrato, quase que por definição, você vai ter que seguir uma dieta alta em gordura. E a gordura antigamente foi colocada no papel de vilã, justamente porque ela aumentaria o nosso colesterol e com o colesterol mais alto, isso aumentaria a nossa chance de ter doenças cardíacas. E assim, os médicos começaram a advogar a favor da dieta baixa em gordura, justamente porque eles acreditavam que iria causar algum tipo de problema na nossa saúde, principalmente doença cardíaca. Mas, como eu falei mais cedo, existem 3 tipos de macronutrientes: proteínas, gorduras e carboidratos. Se eles estavam nos recomendando a diminuir a quantidade de gordura, um dos 2 outros macronutrientes, que seria proteína e carboidrato, iriam ter que aumentar automaticamente para substituir. E como muitos dos alimentos que são ricos em gordura também são ricos em proteína, como carnes no geral e também derivados do leite, é muito difícil você diminuir gordura sem diminuir proteína junto. E acabou sobrando para o carboidrato,
Nós diminuímos gordura da nossa alimentação, automaticamente também diminuímos um pouco de proteína e aumentamos muito os carboidratos. Então, em resumo, se uma pessoa for seguir uma dieta baixa em carboidrato, automaticamente ela vai seguir uma dieta alta em gordura, porque um compensa o outro. E se você tenta seguir uma dieta baixa em gordura, você vai fazer uma dieta mais alta em carboidratos, automaticamente. E como eu falei mais cedo, são esses carboidratos, principalmente os refinados, açúcares, amiláceos e farináceos, que vão estar diretamente te engordando. Então, mais uma vez aqui, só para poder dar ênfase, que eu quero deixar realmente isso muito claro. Se você diminui o consumo de gordura da sua alimentação, você vai aumentar os carboidratos e isso vai te fazer engordar mais. E esse dilema criou uma verdadeira dissonância cognitiva, porque os carboidratos não poderiam ser bons, já que eram baixos em gorduras, e ao mesmo tempo ruins, porque nos engordavam. Então, a maioria dos especialistas, entre aspas, em nutrição e alimentação, parou de acreditar que o carboidrato nos engordava e começou a acreditar que as calorias totais é que estavam nos engordando. E assim foi decidida de uma forma muito arbitrária, burra e estúpida que as calorias totais estavam nos engordando e não alimentos específicos. E nessa nova linha de raciocínio, a gordura na dieta é o que nos faria engordar. Uma coisa que nunca existiu na história da humanidade. E esse modelo de ingestão e queima de calorias começou a esconder o modelo predominante, que seriam os carboidratos que nos engordam. Mas John Yudkin, um nutricionista britânico estudando dieta e doenças cardíacas, não encontrou relação entre uma dieta rica em gordura e o desenvolvimento de doenças cardíacas. Ele acreditava que o principal culpado que nos fazia engordar e ter doenças cardíacas não era a gordura na nossa dieta, e sim o consumo exagerado de açúcar no nosso dia a dia. O seu livro de 1972, Puro, Branco e Mortal, Como o Açúcar Está Nos Matando, é assustadoramente esclarecedor. E aí, o debate científico explodiu de um lado e de outro. Alguns acreditavam que a gordura era a culpada e outros acreditavam que o açúcar era o culpado. E quem entrou no meio desse debate foi o governo dos Estados Unidos. E como eu falei mais cedo, ele decidiu de uma forma muito arbitrária, burra e ignorante que nós deveríamos diminuir a quantidade de comida da dieta e comer mais carboidratos. Eles colocaram realmente a gordura como a vilã e os carboidratos como os mocinhos. Uma decisão estúpida. E dentre as diretrizes que o governo estava nos aconselhando a seguir, uma delas é que a nossa alimentação deveria ser constituída de 55% a 60% de carboidratos na dieta diariamente. E também diminuir o consumo de gordura a no máximo 30% da dieta. E desses 30% de gordura, no máximo 10% deveria ser gordura saturada. Meu Deus, é muita idiotice. E assim, sem nenhuma evidência científica, o conceito do carboidrato que engorda foi transformado no carboidrato bonzinho, benéfico para a nossa saúde, que não vai nos engordar. E é exatamente por isso que hoje em dia nós temos uma epidemia de obesidade, porque a maioria das pessoas tem uma dieta muito rica em carboidratos, e principalmente carboidratos refinados. E só um detalhe aqui, é que quando eu falo de carboidratos, eu estou meio que englobando a categoria, mas eu gostaria de deixar claro que nem todos os carboidratos são iguais. Existem carboidratos bons e existem carboidratos ruins. Os carboidratos que não são indicados, que vão realmente te engordar bastante, vão ser os carboidratos industrializados, processados e refinados. Carboidratos feitos pela indústria, que nós não encontramos na natureza. Carboidratos mais naturais vão poder ser utilizados sem nenhum problema. Agora, claro, é sempre bom deixar claro aqui que os carboidratos naturais, que são carboidratos bons, vão poder ser utilizados, mas eles não te ajudam a perder peso. Eles te ajudam mais a manter o seu peso. Então, se o teu objetivo é emagrecer, perder peso, perder gordura, não é indicado nem que você use carboidratos naturais,
porque não vai estar te ajudando no teu objetivo específico nesse momento. Se o teu objetivo for manter o peso que você já tem, você já está no seu peso ideal, então você pode utilizá-los sem nenhum problema. E o pior de tudo é que esses carboidratos industrializados foram rebatizados como grãos integrais saudáveis. Pão com muita fibra, né? Pão 7 grãos, muita gente acreditando que isso está ajudando de alguma forma elas emagrecerem e ficarem mais saudáveis, quando na verdade é justamente o oposto. É isso que está fazendo a sua cintura ficar mais larga, você ficar com aqueles pneuzinhos na barriga e está acabando com a sua saúde a longo prazo. Aí você pode até me perguntar ou se perguntar: havia alguma evidência crível que o governo conseguiu estabelecer para poder fazer essa mudança? Mandar toda a população diminuir gordura e aumentar carboidrato? Não, não tinha nenhuma evidência. Porém, isso não impediu o governo, porque o governo é retardado e estúpido. Quando o governo colocou essa ideia como a nova verdade, a maioria das pessoas que não concordava com essa ideia e argumentava contra era vista como pagã, e até mesmo eram ridicularizados. As diretrizes governamentais nos diziam que gordura fazia mal e comer muito carboidrato nos fazia bem e até nos fazia emagrecer. O que engordava era a gordura. E muitos profissionais tapados acreditavam nisso com uma fé cega e nem sequer se questionavam se realmente isso fazia algum sentido. O governo criou até mesmo a famosa pirâmide alimentar, que nos dizia que a base da nossa alimentação, a maior parte da nossa alimentação, deveria vir de pães, massas e batatas. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa não vai engordar comendo pães, massas e batatas em grande quantidade todos os dias? E esses eram justamente os alimentos que antigamente nós acreditávamos ser engordantes, que nos faziam engordar. Porém, veio o governo e confundiu tudo. E uma dieta de baixa quantidade de gordura não havia sido completamente testada. Eles não sabiam o que isso poderia ocasionar na nossa saúde. Porém, de alguma forma que eu não entendo, eles acreditavam que eram mais inteligentes que uma mãe natureza de 200 mil anos. E assim nós nos afastamos das gorduras naturais que nós viemos consumindo ao longo de milhares de anos e abraçamos os carboidratos refinados com baixo teor de gordura, como pão e macarrão. E muitos ainda falam que esse tipo de dieta, mais baixa em carboidratos e mais alta em gorduras, é uma modinha. E eu não entendo, porque nós estamos fazendo isso, seguindo essa alimentação, há milhares de anos, durante a evolução humana. É uma modinha que dura milhares de anos? Só pode ser. Porque realmente dizer que isso é uma modinha é meio que um absurdo. Eu não tenho muita paciência para estupidez, não. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Evânio. Ele fala que já emagreceu 16 quilos e sem passar fome, seguindo o plano alimentar que eu indiquei a ele. E nesse plano alimentar, ele não precisa diminuir calorias, come o quanto ele quiser e, como ele mesmo falou, não passa fome. O foco nessa alimentação é regular o seu sistema hormonal, que é a causa última de você estar acumulando muita gordura. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você abrir seus olhos sobre a questão do emagrecimento, que você não vai conseguir emagrecer de uma forma rápida, fácil e eficaz, diminuindo calorias, e sim diminuindo os alimentos engordantes da sua alimentação, que em sua maioria são carboidratos refinados. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!